Não acho rigorosamente nada. Se ele de facto diz isso, é porque o acha. Eu não acho assim. Se calhar temos uma probabilidade maior. De qualquer forma, nós sabemos que é um jogo muito difícil contra o campeão nacional. Estamos preparados para as dificuldades. Agora, como vocês devem imaginar, a Académica neste momento vem de 10 jogos consecutivos sem perder. A confiança é enorme. Estamos preparados para, em muitos momentos do jogo, manter a confiança que temos tido ao longo dos 90 minutos com a qualidade do jogo que temos apresentado. É evidente que o Benfica, como é lógico, é o favorito. Mas não é o favorito só contra a Académica, quando joga em casa. É favorito, se calhar, contra o Benfica, contra o Sporting, contra o Porto, contra muitas equipas da Europa. Portanto, a Académica, obviamente, vai fazer um jogo tranquilo. A Académica vai fazer um jogo sereno e vamos procurar também desfrutar daquilo que é o nosso momento. Há 6 semanas atrás, provavelmente estaria muito mais preocupado se jogássemos contra o Benfica. Agora, como é lógico, passadas estas 6, 7 semanas, a equipa neste momento tem uma margem de pontos e uma folga de pontos que permite jogar na Luz de uma forma perfeitamente tranquila. Se é 5, se é 10, se são 50, até podem ser 90%. Se num dia mal do Benfica e num dia muito bom da Académica, a probabilidade até pode ser muito maior do que 5%, não é? Agora, não vamos estar isso são contas muito que eu não entro por aí, que não vale a pena entrarmos por aí, porque são contas que eu não faço. Essas percentagens são contas que eu não faço. Eu estou a dizer isso, não disse rigorosamente nada disso. Estou a dizer precisamente o contrário. Acho que a Académica tem mais probabilidades de ganhar do que os 5%. Agora não sei se são 5, se são 10, se são 15, se são 90%. Trava-se com qualidade, trava-se com concentração, trava-se com organização, trava-se com dinâmica também, enfim, e obviamente anulando, enfim, alguns pontos fortes do Benfica que são necessários anular, como por exemplo as combinações diretas no corredor central, as combinações diretas também que fazem nos corredores laterais e, obviamente, tentando de alguma forma também anular em muitos momentos do jogo a intensidade e a dinâmica do jogo do Benfica, com uma grande concentração, não em número só de jogadores, do ponto de vista defensivo, mas uma concentração competitiva enorme. É verdade. É verdade. São jogos em que os jogadores por si estão hiper motivados, estão super motivados, portanto, mas os jogadores têm estado super motivados em todos os jogos. Porque se não fosse assim, não estávamos há 10 jogos sem perder. 1 para a Taça da Liga e 9 para o campeonato. Portanto, se os jogadores não estivessem motivados para os outros jogos também, não estaríamos há tantos jogos sem perder. E a Académica, neste momento, é uma equipa que tem mantido uma personalidade e uma bitola, em termos de rendimento, muito elevada. Então, o Benfica vai ter que fazer pela vida e a Académica também. Ponto final. Assustados com o quê? Nós, se ganharmos na Luz, vimos com pulseira eletrónica? Não. Não podemos ganhar algum decreto? Não há decretos, não. Acho que nós não vimos com pulseira eletrónica se ganharmos na Luz. Portanto, nós não temos que estar assustados com nada. O Benfica está a lutar pelos seus objetivos. A Académica está a lutar pelos seus objetivos. Eu tenho dito e reafirmo que a Académica precisa de 3 pontos para alcançar o seu primeiro grande objetivo, que é a manutenção. O Benfica precisará de muitos mais pontos. Naturalmente, não precisa só de 3, precisa de muitos mais para chegar ao título. Portanto, nós vamos jogar tranquilos na Luz. Nós não podemos ter medo de perder. E os jogadores sabem disso desde o dia em que eu aqui cheguei. O discurso tem sido este. A Académica não pode ter medo de perder a lado nenhum. Seja nas Antas, seja com o Benfica, seja com o Sporting, seja com o Rio Ave, seja com o Moreirense. A Académica não pode ter esses complexos. E não os vai ter de certeza absoluta. Isto até pode ser bom para nós. Isso vai ser um fator de motivação para nós. É para o Benfica, mas é também para nós. Não tenham a menor dúvida. Estes jogadores querem ter uma plateia, porque estes jogadores têm qualidade. Eu, se neste momento me dissessem que tinha que jogar a Alemanha contra o Bayern ou a Inglaterra contra o Liverpool, eu ia sem medo nenhum. Porque o trabalho que estes jogadores têm feito tem sido fantástico. Nós não podemos ter medo. Quem tem medo fica em casa. E não disputa os jogos, não sai, tem sistematicamente que defender resultados. A Académica não tem feito isso, tem feito sempre jogos positivos. A Académica tem procurado em todos os jogos jogar de igual para igual com os adversários. É evidente que sabemos que o Benfica nesse aspecto é uma equipa muito forte, tem uma dinâmica ofensiva fortíssima. Agora, é como eu tenho dito, num dia menos bom do Benfica e num dia muito bom da Académica, a tal percentagem,
a tal percentagem que vocês falaram aqui, pode-se reverter, não tenham dúvida nenhuma. A Académica vai, quando tiver bola, vai ter que ter qualidade. Quando não tiver bola, vai ter que ter qualidade defensiva também. Quando tiver bola, vai ter que chegar à baliza do Benfica, vai ter que criar situações de perigo também junto do Benfica. A Académica vai fazer um jogo personalizado na Luz. Eu disse, não tenho a menor dúvida. É evidente que nós gostaríamos de ter os jogadores todos disponíveis. O plantel tem 28 jogadores. Se o treinador tivesse os 28 jogadores, obviamente ficaria muito mais satisfeito. Até porque estamos a falar de lesões muito graves. De lesões que não permitem aos jogadores regressar ainda a esta época. Portanto, mas neste momento são os que estão. E nós temos que ir para a guerra e para a luta e temos que ir até ao fim com os que estão. E eu tenho dito que sempre que um cai, outro se levanta. E tem sido assim e eu não me vou queixar por isso. Nunca me queixei em momento algum de qualquer fator do azar, nunca me queixei dessas situações, portanto não é agora que me vou queixar. Nós temos que ir à luz com os que estão e é na luz, olhos nos olhos, quando tivermos que enfrentar o Benfica, sem medo, que temos que fazer o nosso trabalho e ponto final. Não, a Académica, vamos lá ver, o sistema é pouco importante. O que interessa é a dinâmica que nós introduzimos no sistema. Portanto, sem 4-4-2, sem 4-3-3, acho que o sistema é pouquíssimo importante. A forma como nós damos dinâmica ao nosso sistema é que é importante. Portanto, isso para mim são coisas perfeitamente secundárias. Não, quer dizer, o Benfica obviamente tem jogadores do ponto de vista criativo e individual fortíssimos. Estamos a falar de um Sálvio, de um Gaetan, estamos a falar de um Jonas, de um Lima, enfim, de um Maxi Pereira que faz com uma facilidade brutal o corredor, enfim, estamos a falar de uma série de jogadores com uma qualidade fantástica. É por isso é que o Benfica tem um orçamento de muitos milhões e a Académica de tostões comparado com o Benfica. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que os orçamentos não ganham jogos. Primeiro, certo? Os orçamentos não ganham jogos. Ganha, de facto, a qualidade coletiva das equipas, que depois, quando não funciona o coletivo, pode funcionar a qualidade individual dos jogadores. Mas nós, como é evidente, vamos tentar, enfim, ter algumas precauções, como é lógico, com algumas peças que consideramos chaves da equipa do Benfica. Não, isso a nós não nos incomoda rigorosamente nada. O problema é entre o Porto e o Benfica. Não é entre o Porto e a Académica, nem o Benfica e a Académica. Amanhã temos um problema para resolver, que é o problema do Benfica. A seu tempo, tentaremos resolver o problema do Futebol Clube do Porto. Não sei se me vou sentar. Qual é que vai ser o seu pensamento, o seu objetivo? O meu objetivo? O seu sonho, sim. O meu sonho? O meu sonho é tentar que a Académica o mais rapidamente possível consiga a permanência. Se for amanhã, melhor. Esse é que é o meu grande sonho. Se passar pelo jogo da manhã e se for possível nós ganharmos na Luz, o sonho fica concretizado, praticamente concretizado. Mas eu não percebo porque é que me estão a perguntar se é no estado da Luz, se é no estado das Antas, se é no estado... Eu tinha um sonho na vida que concretizei, que era ser treinador da Académica. Pronto, já o tinha sido da equipa B, agora da equipa de Sub-23, na formação. Tinha esse sonho na vida. Cumpriu. Agora quero ter o segundo sonho, quero cumpri-lo também, que é chegar aos 30 pontos o mais rapidamente possível. Se é na Luz, depois é em casa com os Gil Vicente, se é nas Antas, se é depois com o Belenenses, enfim, isso a mim neste momento é pouco importante. Agora, o que me interessa é estar focado no jogo da manhã. O jogo da manhã para nós é muito importante. É um jogo onde nós queremos, como eu já vos disse, apresentar qualidade, apresentar segurança, apresentar personalidade, apresentar uma equipa sem medo, sem receios, uma equipa que não vai ter medo de perder, porque se tiver que perder, perde. Se tiver que perder, perde, porque é o que aconteceu à grande maioria das equipas que visitaram o Estádio da Luz este ano, porque apenas o Sporting pontuou na Luz. Portanto, não há nenhum drama amanhã. A Académica vai fazer um jogo tranquilo na Luz, super tranquilo. A Académica vai fazer precisamente aquilo que tem feito noutros jogos. É evidente que provavelmente teremos uma percentagem menor de posse de bola, provavelmente teremos uma percentagem menor de oportunidades de golo, mas há sempre um mas no futebol. E o futebol não é aritmética, como vocês pensam que é. Há surpresas. O jogo tem muitas surpresas. O futebol é jogado com os pés, não é jogado com a mão. As modalidades estão jogadas com a mão. Enfim, as percentagens são, de facto, aqui como o António Pedro diz, são maiores para aqueles que de alguma forma são melhores. Agora, quando as coisas são jogadas com os pés, nós temos sempre a esperança.
temos sempre a esperança. A esperança é a última coisa que morre nesta equipa. Vocês acompanham o trajeto da Académica, pelo menos nas últimas 7, 8 semanas, e o trajeto da Académica é um trajeto de esperança. É um trajeto de irreverência, é um trajeto que tem conseguido chegar a qualquer campo e tem jogado olhos nos olhos com qualquer adversário. Portanto, amanhã vamos tentar, durante o maior número de tempo possível, o tempo que for possível, a espaços, ou com mais posse ou com menos posse, tentar incomodar o Benfica. A Académica não vai meter um autocarro no Estádio da Luz. A Académica não vai meter um autocarro no Estádio da Luz, certo? É evidente que vai haver momentos do jogo em que o Benfica nos vai pressionar, em que o Benfica vai estar por cima, em que o Benfica pode e deve ser melhor que a Académica. É normal que seja assim, mas também é assim com a grande maioria, ou com a esmagadora maioria, dos clubes que visitam o Estádio da Luz. Portanto, a Académica não é mais nem menos que os outros.